Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Jó, capítulo 1, versos 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Pais têm um sacerdócio espiritual. Devem conduzir seus filhos a Deus. E nessa condução, devem se preocupar com a santidade de sua família, com a santidade dos seus filhos. Jó era um homem ou um pai que tinha essa preocupação com a santidade dos seus filhos. E essa é a função do sacerdote, uma das funções do sacerdote. Mas o que significa santidade? Significa alguém separado, consagrado totalmente a Deus, dedicado completamente a Deus. Jó, conhecendo a necessidade de santificação diante de Deus e vendo a possibilidade dos seus filhos pecarem, estava constantemente consagrando, dedicando seus filhos a Deus. Mas ele só poderia fazer isso porque ele mesmo era consagrado a Deus. Não há como nós ensinarmos consagração, ensinarmos santidade, se nós mesmos não estivermos vivendo, buscando a consagração e a santidade diante de Deus. A importância de se preocupar com a santidade é porque, sem santidade, diz a Escritura, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. Jó, mesmo antes de qualquer palavra que pudesse lembrá-lo da importância de santidade, ele já sabia. É a santidade que nos coloca na presença de Deus. Jó preocupava-se com o bem-estar espiritual de seus filhos, de sua família e sua santidade. Pois ele sabia que numa festa, mesmo em família, como era o caso dos seus filhos, a possibilidade de esquecer de Deus é muito grande. Essa é a função de um sacerdote que ele fazia tão bem e nos deixa um exemplo de fidelidade à santidade de sua família. Você tem cuidado da santidade de sua família? Pais, é nossa responsabilidade
maridos, esposas, pais. É nossa responsabilidade sermos fiéis à santidade das nossas famílias. É interessante notar que o sacerdote, antes de ensinar, ele precisa cuidar da sua própria vida. E como já vimos, Jó era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Ele vivia em busca da santidade. Nós não conseguiremos motivar ninguém, nem os nossos filhos, nem qualquer outra pessoa a fazer ou mudar uma conduta se nossa vida não refletir o que estamos ensinando. No Velho Testamento, antes do sacerdote, por isso que essa figura é importante compreender, antes do sacerdote entrar no santuário, havia toda uma preparação, uma purificação, justamente para que ele consagrasse sua vida a Deus e assim pudesse consagrar o povo de Deus, conduzir o povo de Deus à presença de Deus. Você tem se preparado como pai, mãe, você tem preparado sua família para estar na presença de Deus? Ou não? Passa-se o tempo, chega o dia, aí nós vamos no culto, voltamos para casa e pronto. Se agirmos assim, estamos apenas cumprindo uma obrigação. E Deus, ou seja, estamos vivendo de forma ritualística, ao invés de estarmos lembrando da razão, do porquê estaremos ali. Você tem se preocupado com o bem-estar espiritual dos seus filhos? Santidade faz parte da nossa preparação para nos encontrar com o nosso Senhor. Como já disse no livro de Hebreus 12:14, está escrito: sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, ajude seus filhos a buscarem a santidade, a se consagrarem a Deus constantemente. Mas antes disso, seja você consagrado, dedicado a Deus. Jesus se tornou nosso sumo sacerdote, porque foi um homem consagrado, dedicado completamente a Deus, durante a caminhada dele, ou sua caminhada aqui na terra. Viver em santidade é compreender que sou consagrado, que já fui dedicado a Deus para um determinado propósito. É importante compreender que ser santo é ser diferente dos demais e saber que Deus tem um propósito a cumprir através da minha vida. Se não estivermos pensando em santidade ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, como podemos entrar na presença do Senhor no domingo, a cada primeiro dia da semana, quando iremos oferecer a Ele, dar a Ele o nosso louvor e a nossa adoração por tudo que Ele é e significa para nós? É deste modo que nós devemos nos preparar ao longo da nossa semana para dar a Deus nossa adoração do jeito que Ele espera, em santidade.
Pais e mães, vocês são sacerdotes do lar e devem conduzir sua família à santidade. Isso significa se preparar para dar a Deus o que nós temos de melhor. Portanto, não terceirizem essa tarefa tão nobre que o Senhor lhes deu, pois ninguém pode substituí-los nessa tarefa de conduzir suas famílias em santidade ao Senhor. Deus nos deu um dia para a sua memória e 6 dias para nos preparar para aquele momento. Então, vamos desenvolver a vida devocional e espiritual de forma adequada, de modo que quando chegarmos para nos unir com a Igreja de Deus, estejamos prontos para dar a Ele algo precioso, algo puro. Que nosso entusiasmo pelas coisas espirituais possa contagiar toda a nossa família, de modo que a santidade seja o nosso alvo. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. E que você não tenha um alvo menor do que viver em santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe. No meio dos louvores Deus habitar, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória